Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós começamos já o capítulo 4, vimos apenas o primeiro versículo com o propósito de fazer uma leitura panorâmica dessa perícope, desse bloco, de texto que antecede as aplicações práticas, como nós falamos antes. E nós vamos ver agora as três partes desse bloco, que é composto de os seguintes versículos. Versículos de 2 a 6, depois de 7 a 16 e 17 a 24. Nós veremos apenas a primeira parte. O apóstolo Paulo está preparando a igreja que recebe a carta para as aplicações práticas. Nós vimos a teologia, o evangelho. Ele mostrou o plano de Deus redentor, ou seja, trouxe a revelação com mais profundidade do evangelho. E isso tem aplicações. Em outras palavras, não é uma obra apenas fora de nós. Ainda que a cruz do Calvário seja algo fora de nós, no sentido de que quem realizou a obra foi o Senhor, ainda que por nós, mas está fora de nós. Mas ela é aplicada a nós. Não só a justiça nos é dada, para sermos considerados justos diante de Deus, mas também há implicações para a existência, para a vivência, implicações práticas. Porque não basta ser justo aos olhos de Deus legalmente, o status de justo, É preciso viver essa justiça, porque Deus nos salvou para uma eterna relação com Ele. É um relacionamento mesmo. Não é simplesmente, está perdoado, vai em paz. E o juiz, então, não vai mais incomodar. Ou seja, não é apenas seguir sem estar devendo a ninguém. Porque o propósito do Senhor, a vida eterna, é um eterno relacionamento com Ele. Ou seja, Deus que nos justifica, também nos santifica para nós vivermos eternamente com Ele. Nós não vamos seguir a vida e Deus fica lá no lugarzinho dele enquanto a gente segue do nosso jeito. Não é assim que funciona. Então, as aplicações práticas sempre estão presentes nas cartas, porque é a santificação. Ou seja, se você realmente quer ser cristão, você tem que entender que o cristianismo basicamente possui dois elementos fundamentais. A justificação, ou seja, o perdão, ou seja, ser considerado justo diante de Deus, as dívidas foram pagas, está justificado diante do justo juiz, o próprio Deus. Mas também a segunda parte, que é o viver um relacionamento verdadeiro nesse processo de santificação com Deus. Então como você é visto por Deus, mas também como você vai andar com Deus. Se você quer apenas ser justo diante de Deus, se você quer apenas o perdão, olha, eu reconheço, já pequei muito e eu quero o perdão de Deus. Vou aceitar Jesus, vou crer no Senhor Jesus, confesso, já que a promessa é de que Ele pagou o preço da minha redenção, Ele morreu no meu lugar, então tá certo. Eu creio em Jesus, eu quero esse perdão, porque eu quero seguir em paz. Mas, olha, eu quero seguir em paz, quero seguir minha vida, perdoado, não devo mais a nada a ninguém, ou seja, Deus não vai me cobrar nada, eu só quero seguir minha vida. Então, calma, não é bem assim. Você precisa saber que uma vez que realmente você se torne cristão, você vai começar uma caminhada com Deus. Porque somos chamados de povo de Deus, lembra? Somos chamados de família de Deus. Somos chamados e aí nisso, filhos de Deus, A gente chama Deus de pai, então, filhos de Deus. Então observe que todas as figuras da igreja apontam para um relacionamento. Corpo, Cristo é a cabeça. Templo, Deus enche com o Espírito Santo o templo, que é a igreja. Família de Deus, Deus é o nosso pai, Jesus é o primogênito, é relacionamento. E todas as figuras que você observar, elas apontam para uma questão coletiva e elas apontam para um relacionamento também.
Sempre há um relacionamento com Deus. Deus está se relacionando com a igreja em todas elas. Então, você precisa pensar na segunda parte. Você quer ser cristão? Então significa que você quer andar com Deus. Você não quer só se livrar do problema que é o pecado. Você quer andar com Deus. Por isso que o cristão, ele, de um lado, ele realmente foge do mal, ele quer se livrar do problema, mas de outro lado, o cristão ele anseia o Senhor. Ele quer andar com o Senhor. Ele tem prazer em Deus. Ele ama estar com o Senhor. Ou seja, o cristão ele não apenas olhou para o mundo, coisa que não é incomum, eu já ouvi isso algumas vezes, e as pessoas dizem assim, viver nesse mundo não dá. Olha quanta bandidagem, quanta maldade, e o mundo das drogas, eu quero o melhor para o meu filho, eu vou levá-lo para a igreja, é melhor, é um ambiente mais saudável. Percebe? Então as pessoas fazem do cristianismo uma forma de ter um ambiente mais saudável, se livrar de um problema, que de fato há ambientes terríveis, né? E com medo de que o filho se envolva com esses ambientes terríveis, a igreja se torna uma opção. Mas ser cristão não é só estar numa comunidade de pessoas que se dizem cristãs, uma comunidade saudável, né? Pensando num aspecto mais social. Ser cristão é andar com Deus, é amar a Deus. Então, observe que a santificação ela é indispensável. Como nós já lemos em outros momentos, Hebreus chega a dizer que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Ou seja, ninguém será salvo no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo. Ninguém realmente herdará a vida eterna se não passar pela santificação. Logo, nós temos que a obra do Filho, a justificação, e a obra do Espírito, a santificação, ambas são indispensáveis. Nós já vimos isso quando estávamos falando dos capítulos anteriores. Então, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo são indispensáveis. A salvação é uma obra completa. Não dá para simplesmente negar, rejeitar, cortar uma parte dela, porque é uma obra completa. E os três, a Trindade, ou seja, Deus opera de uma forma completa. E o apóstolo Paulo, antes de apresentar de forma bem prática, no versículo 25 ele vai fazer isso, né? Quando ele começa dizendo, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Então, antes dele fazer isso, ele dá três bases, três razões para que a igreja se esforce na santificação. Tem que ser, a igreja tem. E a primeira é a questão da unidade da igreja. Esse relacionamento virtuoso com Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, porque a gente segue direitinho o texto. Ele diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Nós já falamos sobre esse primeiro versículo. Veja que o andar de modo digno da vocação. Foram chamados para andar com Deus, ou seja, justificação e santificação, então andem de modo digno, né? Honrem. E aí veja que é o nosso ponto, a partir do versículo 2, o que ele diz mais. O que é andar de modo digno? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Observe que, mesmo sendo bastante resumido, ele não menciona um número maior de virtudes ou fruto do Espírito, mas aqui está. Né? Podemos dizer que aqui está Gálatas 5, 22 e 23, resumidamente. Assim, uma pincelada do que, mais detalhadamente, ele fala em Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito veja, o fruto do Espírito é a virtude divina. E qual é a virtude divina? O amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja que o fruto do Espírito é a virtude. Então, o que o Espírito Santo opera é a virtude em nós. O Espírito Santo, ele está operando na igreja de tal modo que ela se pareça com Cristo.
Então, andar de modo digno é andar movido pelo fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está realmente operando. Ou seja, ser convertido pressupõe realmente ter o Espírito de Deus. E de tal modo, o apóstolo Paulo, de fato, ensina isso, né? Que em Romanos capítulo 8, quando ele vai falar da obra do Espírito Santo em nossas vidas, ele diz assim: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, veja que a unidade aqui não é apenas a unidade no sentido de que todo mundo pensa junto, pensa em comum. Não é isso. Porque é possível, inclusive, haver pensamentos diferentes acerca de algumas questões e ainda assim haver unidade. Há uma confusão que se faz hoje em dia quando se trata de unidade. Primeiro, unidade não é ecumenismo. Ou seja, o ecumenismo é a ideia de que é possível juntar todas as religiões ou crenças diferentes em nome de talvez uma virtude, o amor. Em nome do amor vamos abraçar todas as crenças. Isso não é unidade, porque a unidade ela pressupõe a verdade, a presença do Espírito de Deus, a legítima fé no Senhor Jesus, portanto, é a aprovação do Pai. Então, a unidade é algo divino. E se há uma crença que é completamente contrária à própria Trindade, contrária à própria obra de Cristo, contrária à pessoa do Espírito, contrária à revelação que Deus dá sobre si mesmo, sobre o plano de salvação, então isso não pode proceder de Deus, tem alguma coisa errada. Peraí, a pessoa está crendo numa coisa que não tem nada a ver com Deus e nem com a sua obra. Então o ecumenismo não é unidade, porque o ecumenismo é apenas um movimento social. São pessoas que pensam diferente e que acham que devem andar juntas. E aí vem uma palavrinha importante para o cristão. O cristão tem que defender algo que é constitucional, pensando na nação. O cristão tem que defender o direito à crença. Há cristãos, e infelizmente até reformados, que basicamente agem como se as pessoas não tivessem direito de crença, direito de pensar, ferindo inclusive tanto o ensino bíblico quanto constitucional. As pessoas têm direito à crença. Se ela quer ter uma religião A, B ou C, não importa o quão oposta, não só diferente, oposta seja ao cristianismo, por exemplo, é direito dela. Então, o direito à liberdade de pensamento, à liberdade de crença, deve ser defendido por todos os cristãos. Porque a questão de ir ou não para o céu, a questão de ir ou não para o inferno, a questão de realmente ter uma comunhão com Deus ou não, é algo que vai ser definido pelo próprio Deus. Ou seja, é Deus que está dizendo. No final, Deus vai bater o martelo. E isso é com Deus. Não somos nós que vamos fazer isso. Então, dentro de uma relação social, o cristão tem que defender a liberdade de pensamento e a liberdade de crença. E isso exige o quê? Respeito. Cara, eu sou a pessoa diz para você, eu sou totalmente contrário à sua religião. Não, tudo bem, desde que me respeite. Tá tudo bem, eu respeito você, você me respeita. Então, isso é o direito constitucional. E eu digo que no Novo Testamento é ensinado isso. Por quê? Porque não é imposto a conversão. O cristão não pode impor alguém a se converter. Por exemplo, chega um cristão entre os índios. Os índios têm as suas crenças. E o cristão vai fazer o quê? Impor a crença? Não, até porque não há conversão imposta. A conversão genuína ela é a compreensão do Evangelho. Então, nós temos o direito, e qualquer religião tem, de pregar, e as pessoas têm o direito de escolher se querem ou não. E o cristão genuíno, ele não tem que se preocupar com isso. Porque o próprio Deus disse, os que tiverem que crer, vão crer. E os outros, deixa eles em paz. Então, todas as vezes que o cristianismo tentou, pensando como religião, né, grande religião, tentou impor sobre as pessoas a sua crença, errou feio. Pecou contra a própria Escritura, porque feriu a liberdade. E não existe conversão se não existe a liberdade da pessoa escolher.
Ah, cara, você é o quê? Eu sou cristão. Por quê? Se eu não sou cristão, eu morro. Então, peraí, tem alguma coisa errada? E onde é que está a conversão genuína? Então, observe que tem que haver liberdade. E isso, inclusive, deve ser trabalhado em todas as religiões, porque assim como o cristianismo tem que respeitar a liberdade de pensamento e de crença, todas as religiões também têm que respeitar a liberdade de pensamento e crença. Você seja o que você quiser na sua crença, mas respeite o outro, não imponha. Ah, você tem que aceitar o que eu penso, você tem que crer no como eu creio, ou você tem que aprovar. Nem aprovar, tá? O fato de uma pessoa respeitar a outra, independente do pensamento que ela tenha, não significa que ela tenha que concordar. Ah, fulano pensa que o sol é um deus. Um exemplo. Então, você tem que concordar com ela e respeitar é isso. Não, respeitar é simplesmente deixar ela em paz. Respeitar é tratá-la como uma pessoa, como um ser humano, naturalmente. Independente do que ela creia. E isso tem que ser feito com todo mundo. Isso é, inclusive, uma necessidade social, né? E o cristão tem que trabalhar isso também. Então, essa liberdade. O que acontece é que, então, o ecumenismo, para o cristianismo, ele não existe. Por quê? Porque ecumenismo é a ideia de que tudo está aceito. A concordância, como se tudo levasse a Deus. O ecumenismo ele tem esse viés de que toda religião, no final, leva a Deus. Então, isso o cristianismo não concorda. Não, a gente respeita todo mundo, a gente defende a liberdade de pensamento e de crença, mas a gente não se mistura como se tudo fosse a mesma coisa, como se Deus aceitasse tudo. Não, a gente entende que a forma certa é essa, mas respeitamos vocês, sem problema. Nem conosco não haverá problema, não incomodamos as pessoas. Cada um que crê do jeito que quiser. Eu vou ensinar para você como eu penso, se você concordar, tudo bem. Se você não concordar, siga o seu caminho, eu sigo o meu. É assim que o cristianismo tem que caminhar. Agora, dentro do cristianismo, tem que haver uma unidade. Esse é um outro ponto, que é o que o apóstolo Paulo está falando. E é interessante que ele coloca a unidade, que não é uma unidade só de pessoas andando juntas, porque como nós já falamos, essas pessoas podem ter pensamentos diferentes. Em Romanos, que nós citamos, sem ler, mas nós citamos anteriormente, o apóstolo Paulo diz o seguinte, falando de um ponto bem específico, né? Ele fala sobre a questão de comidas e bebidas. Veja, há uma teologia, há pessoas que acreditam que se beber bebidas alcoólicas, ela está pecando, ou comer carne de porco, ela está pecando, e há pessoas que entendem que nenhuma nem outra são pecados. Isso é uma teologia, é uma crença dentro do cristianismo. E o apóstolo Paulo trata que isso não deve ser considerado um obstáculo para a unidade. Logo, ele está tratando que o cristianismo possui aquilo que a gente já falou. Ele possui margens aceitáveis. O cristianismo não é um muro fino onde todo mundo anda numa linha única. Quem pensa assim não leu a Bíblia corretamente, porque vai ver que há variações de pensamento que o apóstolo Paulo mesmo diz. Olha, quem come segundo a sua fé e quem não come segundo a sua fé. Então ele disse assim, existe a possibilidade de andar dentro dessas margens. Tá? E isso deve se ver que há outros assuntos que também possuem margens. Ou seja, você pode andar entre elas. Então o cristianismo ele anda dentro delas. Como eu disse, em Romanos 14 ele diz, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Veja, leia depois, se você quiser, o capítulo todo. Mas observe que nesse capítulo o apóstolo Paulo já deixa claro que isso não muda o cristianismo. E há outros assuntos também. Há vários assuntos. Por exemplo, batizam por imersão, batizam por aspersão. Quem batiza de um jeito ou quem batiza do outro, alguém deixa de ser cristão por isso? Não, porque o que é fundamental no batismo é que seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
o Senhor Jesus ensinou, Mateus 28. Então, a questão não é se é por imersão ou aspersão, até porque é um assunto mais difícil e o cristianismo tem que ser maduro, sábio, maduro, para discernir quais são as possíveis margens para que dentro dele haja unidade. Então, a unidade aqui não é todo mundo pensar exatamente igual. Olha, cara, se todo mundo pensar exatamente como eu penso, não tem como ter comunhão com você. Calma, sem imaturidade, falta de sabedoria. Você não encontrará isso na Bíblia. Você encontrará possíveis margens dependendo do assunto. Outras não há negociação, né? Por exemplo, a justificação pela graça, coisas assim, não há negociação. Porque realmente é algo que não tem como abrir mão, senão não há salvação, né? Quem é Deus, outras coisas mais. Então, a unidade aqui, ele está se referindo à verdadeira unidade que é a relação com Deus. A unidade cristã é a nossa relação com Deus. E é por isso que a gente deve cultivar a santificação da igreja, porque ela é uma com Deus. Ela se uniu a Cristo. E ao se unir a Cristo Jesus, ela vive uma relação de unidade, que é óbvio, já que não é cada pessoa separadamente, mas a igreja, então ela tem uma relação de unidade dentro dela, ela mesma, ela é uma unidade, é o corpo, a família, a igreja, o povo de Deus e assim por diante. Ela mesma é uma unidade, mas essa igreja também tem uma unidade com Deus. Ela desfruta porque ela se uniu a Cristo. Ela se uniu na morte, se uniu na ressurreição. Por isso que a santificação ela é necessária. E então, uma vez que ela foi unida, aí ele menciona o fruto do Espírito. E é interessante que ele foca bem no Espírito que opera na igreja, que habita na igreja, né? Porque ela é como o templo, né? O templo em que o Espírito de Deus, né, enche. Ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em outras palavras, gente, só há um Espírito. Ele enche a igreja. Vocês têm que fazer de tudo para que ela viva a beleza dessa unidade. Não há dois Espíritos Santos. Não há três Espíritos Santos. Não tem múltiplos Espíritos Santos. O Espírito de Deus é o mesmo. Então, ele habita na igreja e veja que, assim como fomos unidos a Cristo, também fomos unidos pelo Espírito Santo. Porque ele habita na igreja. Então, ele diz, vocês têm que se esforçar para preservar essa unidade, ou seja, essa unidade que é promovida pelo Espírito de Deus que nos une. Somos diferentes? Sim. Isso não é problema. E até há variações teológicas, sim, há possíveis variações teológicas. Também, dentro dessas possibilidades, também não é problema. Mas a unidade, ela deve ser preservada. E ela não deve ser abalada por diferenças, inclusive, em relação a algumas questões. Sempre estou frisando que são algumas questões, tá? Para ninguém ampliar isso e terminar por entender errado, aplicando equivocadamente. E ele diz os elementos, como eles são únicos, né? Há uma unidade, né? Há somente um corpo e um espírito. O espírito que habita na igreja. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Observe que esses pontos que ele está abordando são inegociáveis. A crença no Espírito Santo, a igreja, a esperança é a mesma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E veja, um só batismo não tem nada a ver com ser aspersão ou imersão, mas é o batismo que Cristo deixou, o sinal da aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só batismo. É até interessante que em Efésios, quando o apóstolo Paulo
conversa, na verdade no livro de Atos, mas conversando com o pessoal de Efésio, ele pergunta, né, vocês foram batizados com que batismo? Ah, o batismo de João Batista. Não, não é o batismo de Jesus. Veja que ele diferencia o batismo de João Batista do batismo de Jesus. O batismo de Jesus é um só e perdura até os dias de hoje. Porque o batismo de Jesus é um sinal de aliança, o batismo de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal da nova aliança. O batismo de João Batista era um rito de purificação preparatório para a chegada do Messias. Inclusive um rito conhecido, porque os sacerdotes também praticavam quando no Antigo Testamento foi ordenado que eles aspergissem água para representar a purificação de pessoas que estavam impuras. Então é um rito de purificação. Mas o batismo de Jesus é o mesmo. Então logo, se todo mundo desfruta, vivencia esse mesmo elementos, né? Então há um só corpo, há um só povo, há uma unidade. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, puxa, todos vocês que são cristãos, vocês desfrutam da mesma realidade. É a mesma realidade. É o mesmo corpo de Cristo, é o mesmo Espírito, é a mesma fé, é a mesma esperança, é o mesmo Deus e Pai. Então vocês têm que cultivar a santificação. E o que é aqui a santificação? É um viver o fruto do próprio Espírito, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Observe aqui que nesse versículo uma coisa já é clara. Não é fácil. Se preservar a unidade fosse tão fácil, a palavra não seria suportando ou tendo mansidão, paciência, né, que é a longanimidade. Então, elementos que ele aponta como necessários para que haja, de fato, a preservação dessa unidade. Olha os elementos. Primeiro, a humildade. Ou seja, a humildade que é para ser de todos. Não é a humildade de uns. Ah, não. Ali é o grandão. Ele é o grandão da igreja, então ele não precisa de humildade, porque ele é o grandão, ele é o poderoso lá na igreja. Então, ele não precisa ser humilde diante das pessoas. Humildade é para os pequenos, né? Esse pensamento comum nas relações sociais, por causa do pecado, na igreja não. Jesus disse, eu sou o Senhor e o Mestre, lavei os vossos pés. Então, se eu que sou Senhor e Mestre lavei, quanto mais vocês. Jesus colocou uma situação. Dentro da igreja todos são iguais. Não há um grandão e um pequenininho. Não há o manda-chuva e o serviçal, o que está numa casta inferior. Na igreja todos são iguais. Todos são iguais. Isso não significa que não são diferentes. São diferentes em vários elementos. Pensamos diferente em muitas coisas, temos gostos diferentes, mas todos são iguais diante de Deus. Logo, o amor, o respeito, a justiça, os direitos, os deveres são os mesmos. Ah, mas tem pastor, tem diácono, tem presbítero, pastor, né? Diácono, e tem outros dons que o próprio apóstolo Paulo fala. Ah, é outra questão. Todos são iguais diante de Deus, todos são tratados igualmente, mas as pessoas têm diferentes dons, diferentes vocações, diferentes chamados. Então todo mundo tem que ser respeitado, amado, cuidado, tratado com justiça e assim por diante, ainda que cada um tenha o seu papel dentro da igreja. Então observe que a unidade não afeta a diversidade. Muito pelo contrário, ela mostra que como é possível, apesar de toda a diversidade, vivermos como um só povo. Ou seja, somos tão diferentes em vários elementos, mas há aquilo que nos une. O Espírito de Deus que habita em nós, a nossa fé, fomos unidos a Cristo, Deus que é nosso Pai, a esperança que é a mesma. Então, portanto, observe que a unidade da igreja pressupõe a verdade. Ou seja, nós realmente estamos unidos pelo próprio Deus, que é a verdade.
pela própria palavra de Deus, que é a verdade. Então a unidade possui o fundamento. Mas isso não anula a nossa diversidade. E por isso que é necessário a humildade. Todo mundo ser humilde e reconhecer o grande aos olhos dos homens e aquele que parece ser pequeno aos olhos dos homens. Porque diante de Deus eles são iguais. Deus não vai dizer assim para o pastor ou para o membro, dizer assim, não, isso aqui eu vou tratar diferente, isso aqui eu vou exigir mais, isso aqui eu vou exigir menos. Não como pessoa, como responsabilidades natural, né? Olha, eu te dei uma responsabilidade maior, é natural que você peça, que você faça o seu trabalho de acordo com a sua responsabilidade. Aí é uma questão de papel. Mas, como cristão, todos são iguais diante de Deus. E por isso tem que ser tratados também. Então é preciso humildade. Mansidão, paciência. Por quê? Porque somos pecadores. Aí é a grande questão. Com toda a glória que a igreja tem por ser unida a Cristo, por estar cheia do Espírito Santo, por ter Deus como Pai, toda essa glória que a igreja tem, ela ainda é pecadora. Ainda é uma igreja de pecadores, porque Jesus ainda não voltou para transformar-nos e nos fazer incorruptíveis. Isso ainda não aconteceu. Portanto, como uma igreja de pecadores, é uma igreja em que as pessoas são falhas. Agora eu gostaria de dividir as falhas de duas formas. A falha significa que elas estão sujeitas a tentações e a caírem. E aí é necessário o quê? É necessário paciência, é necessário mansidão, é necessário suportar, é necessário ajudar. Por isso, nós até veremos, né, mais adiante, que Deus deu pastores para cuidar dessas pessoas e ajudá-las a caminhar, a levantar e assim por diante. O presbitério, que tem como papel pastorear os pastores, assim, o pastor pastoreia a igreja. O presbitério pastoreia o pastor, com um presbitério formado em pastores, então eles se pastoreiam. Logo, todo mundo é pastoreado. E, inclusive, essa é uma necessidade. Veremos melhor depois. É necessário que haja, de fato, esse pastoreio, que tem sido uma grande falha dentro da igreja. A igreja se envolveu de tal modo com a política, com documentos e burocracias, me permitam dizer, muitas vezes desnecessárias e bobas, que esqueceu o que é fundamental. Né? É como os fariseus que, por tradições, estavam negando a própria lei, a própria palavra de Deus. E o pastoreio é o coração do presbitério. Né? O estar cuidando de fato, não apenas tratando de burocracias. Então é necessário isso. Por quê? Porque somos pecadores. E há uma outra natureza que essa é mais perigosa, e a gente, obviamente, tem mais cuidado, é que é a maldade. Né? Então o pecador ele cai, aí o outro ajuda a levantar. Tem algumas pessoas que fazem por maldade. O apóstolo Paulo detectou falsos cristãos dentro da igreja, ele chama de falsos irmãos em Gálatas, pseudos irmãos, né? Que por maldade estavam criando problema e obstáculos para o apóstolo Paulo, querendo pregar e criando obstáculo e criando problema. Ele chamou de falsos irmãos, porque eles não estavam caindo, eles estavam maquinando mal, fazendo mal, criando problema, perseguindo, atormentando e assim por diante. Eram pessoas que estavam criando problemas de propósito. E isso existe também. Nós já vimos tanto um quanto o outro. É mais comum a gente ver aqueles que caem. Cair em tentação. A gente vai lá e levanta. Mas a gente encontra também pessoas que, porque querem dominar a igreja, porque acham que são melhores que os outros, porque... e outras bobagens mais, elas causam problemas de propósito. Elas vão criando problemas, vão perseguindo, vão maltratando, vão sei o que, criando, cometendo até crimes, porque elas querem insistir e que a vontade delas seja feita. Então é outro tipo de problema, como disse o apóstolo Paulo, chama de falsos irmãos. Então temos que ter cuidado. Esses aí são os perigosos, né? Porque de fato são falsos irmãos. Estão dentro do cristianismo, mas pode observar que eles realmente querem fazer o mal, eles só querem dominar, eles na verdade estão fingindo o tempo inteiro, né? Para a igreja. Então a igreja precisa ter paciência uns com os outros, né? Uns com os outros. Pela unidade. Somos todos cristãos, nós somos pecadores, vamos nos ajudando. Essa é uma necessidade
ser trabalhado na igreja, porque a igreja, como nós já temos visto muitas vezes, ela não costuma não ter maturidade. As pessoas costumam não saber lidar com a fraqueza, a necessidade do outro e cuidar. É claro que não se espera que dos pastores isso, infelizmente também tem. A gente vê que os pastores negligenciam o papel, principalmente do cuidado com o outro pastor. Normalmente eles não estão nem aí. Né? O importante é que eles continuem aparecendo e crescendo e mostrando que... Por isso que se prioriza muito os eventos, porque os eventos dão status, dão fama, dão glória, né? Mas aquilo que não chama atenção é ir lá e visitar o colega do ministério, o presbitério está cuidando de cada família. Isso não acontece. Pelo menos nos nossos 19 anos, basicamente a gente não viu isso. E no final das contas, todo mundo diz assim, não, mas ninguém se considera responsável, apesar de se buscar tanto poder, de tanto a liderança, tanto assumir os cargos, mas não se cumpre a responsabilidade devida deles. Então, isso tudo mostra que a igreja precisa amadurecer. Então, para que a unidade seja preservada, a igreja precisa, em outras palavras, ser cheia do Espírito Santo. Porque o que é a humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor, senão o que ele disse, o fruto do Espírito. A igreja precisa se encher do Espírito Santo e valorizar a necessidade dela viver plenamente essa vida que é uma vida com Deus, que é uma vida de unidade. A igreja precisa trabalhar isso, porque toda a relação dela, as virtudes, é uma relação de um com o outro, né? É uma relação das pessoas entre si. Então, a igreja precisa trabalhar as virtudes para poder viver a própria unidade dela. Então, observe o que temos no cristianismo hoje. Muitas denominações. E normalmente cada um que quer ter um manda-chuva da sua denominação, né? Ou os manda-chuvas das suas denominações. Né? E não há unidade. Isso é uma coisa muito séria no cristianismo. Como é que o cristianismo pode ser um só, mas não há mais unidade? Cada denominação está condenando a outra. Já vi pessoas de uma outra denominação tratando a denominação A, B ou C já como seitas e heresias. Né? Então, porque tem alguns modos de pensar um pouco diferentes. E quando os fundamentos eram os mesmos. Né? Então, ou a gente está vivendo, de fato, um falso cristianismo, ou seja, o que chamam de cristianismo, mas realmente não é cristianismo, e aí fica complicado. Agora vamos ter que especificamente dizer quais as denominações são realmente cristãs, baseado no que elas ensinam, e aí chamar isso de cristianismo. Mas até dentro delas está difícil de preservar a unidade, porque as pessoas estão supervalorizando as diferenças como se elas anulassem a unidade. E aí, como fica a santificação? Como é que a gente cultiva o amor, a humildade, a mansidão, a longanimidade, outras coisas mais? O fruto do Espírito. Se as diferenças, a diversidade, elas não são mais aceitas dentro do cristianismo, como se elas anulassem a unidade do cristianismo. E se anula, então tem alguma coisa errada. Onde está a beleza da unidade cristã? Como é que se aplica o amor cristão? Quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, então todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, observe que a santificação da igreja está em jogo. E é seríssimo. Porque uma igreja que não consegue lidar, pensando no cristianismo aqui como um todo, né? Uma igreja que não consegue lidar com suas diferenças e não consegue cuidar de seus próprios membros, pensando no cristianismo como um todo, não estou nem focando em uma denominação, mas pensando no cristianismo, né, dentro daquilo que realmente é cristianismo. Não consegue lidar com a necessidade de unidade, não consegue conviver
e manifestar ao mundo o amor de Cristo que está ou deveria estar na igreja, não consegue viver o fruto do Espírito e nem mesmo chamar a Deus de Pai como o Pai de todos os cristãos e não apenas de uma denominação específica, então a santificação está em jogo. O apóstolo Paulo mostra como a preservação da unidade tem tudo a ver com a santificação. Ou seja, os cristãos, eles começam a santificação pela preservação da unidade. Essa é uma implicação. Se não conseguem preservar a unidade, então onde está a santificação da igreja? Em que está a santificação da igreja? Se ela não consegue nem mesmo preservar a unidade, que é real. Todos os cristãos formam uma unidade. Uma igreja, tem um Deus e Pai, um Senhor, o mesmo Espírito e assim por diante. Então, esse é o primeiro motivo para se cultivar a santificação, porque a santificação leva à unidade. A santificação é uma necessidade, assim como é necessário estarmos preservando a unidade. E a santificação corrobora com isso. Devemos buscar a santificação para que a igreja glorifique ao Deus único, nessa unidade em que nós temos, que é a unidade da fé cristã, inclusive da relação com Deus. Então, nesses dias difíceis, convido você a pensar, refletir e aplicar a sua vida. Como eu disse, respeite todas as crenças, respeite todas as formas de pensar, porque se chama liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença. Tudo bem, respeite. Você não precisa concordar, respeite. Mas quando se trata de cristianismo e igreja, você precisa cultivar a unidade. Fazer de tudo para que os cristãos vivam uma unidade genuína, uma unidade real. Para isso a igreja precisa trabalhar verdadeiramente o fruto do Espírito. E ele mencionou, como disse alguns, a humildade, mansidão, longanimidade, amor. E assim, a igreja vivendo o fruto do Espírito no conjunto, no todo, ela vai estar manifestando a glória de Deus. Porque Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, é amor, é uma unidade. Então ela glorifica Deus. Então trabalhe isso na sua vida, porque essa é uma necessidade nos nossos dias. Talvez até maior do que já foi no passado, porque no passado havia uma única igreja. Hoje nós temos múltiplas denominações. Não é igreja local, é denominação. E cada um está lutando só pela sua denominação. A ideia é que o assembleiano cresça mais do que o batista, que cresça mais que o presbiteriano, que cresça mais que a outra denominação aí, qualquer, seja qual for. Então, a ideia é que cada denominação seja maior e possa se orgulhar disso. Somos a maior denominação, fazemos mais coisas. Então não há uma igreja. Há múltiplas igrejas. Só que isso não é bíblico. Então, precisamos trabalhar isso em nossos dias. Porque isso tem tudo a ver com o fruto do Espírito. Afinal, se a gente não consegue lavar os pés uns dos outros e tratar todos os verdadeiros cristãos, todo o cristianismo como igual, e isso baseado na unidade da fé, baseado por meio do alimentar do fruto do Espírito, então a santificação foi por beleléu. Precisamos cultivar isso muito hoje em dia, para que Deus seja glorificado na igreja de nossos dias. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Temos vivido dias difíceis, de fato, e precisamos do Senhor para que a igreja possa refletir sobre o que realmente é fundamental, sobre o que realmente é necessário, o que realmente importa. Coisas primárias têm sido colocadas como secundárias e secundárias como primárias. Existe uma troca de valores e a tua igreja tem sofrido demasiadamente. Há muito mais confusão, guerra e problema por causa do pecado de muitos líderes e liderados. Há muito mais interesse pessoal ou interesses pessoais em jogo do que o propósito de glorificar o teu nome. E essa balbúrdia, essa confusão, Deus, tem afetado a integridade da tua igreja
e tem afetado, Senhor Deus, o teu nome. Como diz a tua palavra, os gentios blasfemam do teu nome por causa dos pecados de teu povo. Ajuda-nos a viver verdadeiramente a fé, não fingindo, ou na frente é uma coisa, por trás é outra, como tem sido comum as pessoas amarem por hipocrisia, fingimento e estarem sempre enganando, sempre armando isso em pastores e membros, de forma que a igreja está precisando de um avivamento. Como a reforma foi, Deus, nossos dias carece muito que o Senhor levante homens que conduzam a tua igreja na verdade, na piedade, no verdadeiro amor, na virtude de fato, na tua palavra. Deus, não segundo a opinião pessoal, mas segundo a tua palavra, conduzindo o teu povo para Cristo. Ajude-nos porque precisamos, Senhor, muito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê tua graça e tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.